Dando prosseguimento no nosso curso Eletrotécnica Básica, aula 257, módulo 18. O assunto: perguntas de revisão programadas. Vamos lá? Primeira pergunta: a capacitância de um capacitor tem alguma relação com a área das placas do capacitor? Preste atenção. A capacitância de um capacitor tem alguma relação com a área das placas do capacitor? Item A, sim. Item B, não. A resposta certa é o item A, sim. Passemos então para o item 7. Item 7. A resposta certa para a pergunta no item 1 é A. A capacitância de um capacitor depende de três coisas: a área das placas que se faz em frente, a distância entre as placas e os tipos de material usado como dielétrico, isto é, isolante. Próxima pergunta. A oposição que um capacitor oferece ao fluxo da corrente alternada, ela é chamada, preste atenção, a oposição que um capacitor oferece ao fluxo da corrente alternada, ela é chamada, item A, reatância capacitiva. Item B, reatância indutiva. A resposta certa é o item A, reatância capacitiva. Passemos então para o item 21. Item 21. A resposta certa para a pergunta no item 7 é A. A reatância capacitiva é a oposição que um capacitor oferece ao fluxo da corrente alternada. E a reatância indutiva é a oposição que o indutor oferece ao fluxo da corrente alternada. Próxima pergunta. Qual das seguintes ações irá alterar a capacitância de um capacitor? Preste atenção. Qual das seguintes ações irá alterar a capacitância de um capacitor? Item A, aumentar a tensão sobre o mesmo. Item B, mudar o material dielétrico. A resposta certa é o item B, mudar o material dielétrico. Passemos então para o item 2. Item 2. A resposta certa para a pergunta no item 21 é B. A quantidade de carga sobre um capacitor é determinada pela tensão sobre o mesmo. Porém, a capacitância ela não depende da tensão. Mudando o dielétrico, irá então alterar a capacitância. Próxima pergunta. Qual das seguintes afirmações está certa? Preste atenção. Qual das seguintes afirmações está certa? Item A. A contratensão induzida numa bobina sempre opõe-se ao fluxo da corrente através da bobina. Item B. A contratensão induzida numa bobina sempre se opõe a qualquer mudança da corrente através da bobina. A resposta certa é o item B. A contratensão induzida numa bobina sempre se opõe a qualquer mudança da corrente através da bobina. Passemos então para o item 20. Item 20. A resposta certa para a pergunta no item 2 é B. A contratensão não se opõe ao fluxo de corrente, mas opõe sim a qualquer mudança na corrente. Próxima pergunta. De que depende a intensidade do campo magnético ao redor de um condutor? Preste atenção. De que depende a intensidade do campo magnético ao redor de um condutor? Item A, da intensidade da corrente. Item B, do sentido do fluxo da corrente.
A resposta certa é o item A, da intensidade da corrente. Passemos então para o item 14. Item 14. A resposta certa para a pergunta no item 20 é A. Quanto maior for a intensidade do fluxo da corrente, maior é a intensidade do campo magnético ao redor da corrente. Próxima pergunta. Qual das seguintes proposições não é de uso típico dos resistores num circuito? Preste atenção. Qual das seguintes proposições não é de uso típico dos resistores nos circuitos? Item A, limitar corrente. Item B, armazenar energia. A resposta certa é o item B, armazenar energia. Passemos então para o item 22. Item 22. A resposta certa para a pergunta do item 14 é B. Armazenar energia não é de uso típico de resistores em circuitos elétricos. Indutores e capacitores são usados para armazenar energia. Próxima pergunta. De que depende a indutância de uma bobina? Preste atenção. De que depende a indutância de uma bobina? Item A, da resistência do fio utilizado para produzir a bobina. Item B, do formato da bobina. A resposta certa é o item B, do formato da bobina. Passemos então para o item 3. Item 3. A resposta certa para a pergunta do item 22 é B. A forma de uma bobina é um fator importante para a determinação de sua indutância. Próxima pergunta. Observe com atenção o diagrama ao lado e então responda. Qual é a tensão entre os terminais A e B? Preste atenção, aluno. Observe o diagrama ao lado. Então responda. Qual é a tensão entre os terminais A e B? Item A, 6 volts. Item B, 9 volts. A resposta certa é o item A, 6 volts. Passemos então para o item 27. Item 27. A resposta certa para a pergunta no item 3 é A. As tensões estão em oposição, de acordo com o diagrama. Nesse caso, devem ser subtraídas. As duas baterias poderiam ser substituídas por uma única bateria de 6 volts, com seus terminais positivo ligado ao terminal B. Próxima pergunta. Quando a corrente, através de uma certa bobina, ela muda a taxa de 1 ampere por segundo, e a contratensão induzida nos enrolamentos da bobina, ela é de 1 volts. Pergunta. Qual é a indutância da bobina? Preste atenção, aluno. Quando a corrente, através de uma certa bobina, ela muda a uma taxa de 1 ampere por segundo, e a contratensão induzida nos enrolamentos da bobina, ela é de 1 volts. Pergunta. Qual é a indutância da bobina? Item A, 1 volts. Item B, 1 Henry. A resposta certa é o item B, 1 Henry. Passemos então para o item 16. Item 16. A resposta certa para a pergunta no item 27 é B. As condições descritas para a bobina são exatamente certas para uma indutância de 1 Henry. Próxima pergunta. Um componente que se opõe a qualquer mudança da tensão sobre seus terminais, preste atenção, hein? Um componente que se opõe a qualquer mudança da tensão sobre os seus terminais. Item A, indutor.
Item B, capacitor? A resposta certa é o item B, capacitor. Passemos então para o item 26. Item 26. A resposta certa para a pergunta do item 16 é B. Um capacitor pode ser definido como um componente que se opõe a qualquer mudança da tensão sobre os seus terminais. Próxima pergunta. A oposição que uma bobina oferece ao fluxo da corrente alternada, ela é chamada, preste atenção, a oposição que uma bobina oferece ao fluxo da corrente alternada é chamada, item A, indutância resistiva, item B, reatância indutiva. A resposta certa é o item B, reatância indutiva. Passemos então para o item 13. Item 13. A resposta certa para a pergunta no item 26 é B. A reatância indutiva e a reatância capacitiva, elas são medidas em ohms. Próxima pergunta. O que acontece se aproximar as placas de um capacitor? Preste atenção, hein? O que acontece se aproximar a placa de um capacitor? Item A, aumenta sua capacitância. Item B, diminui a sua capacitância. A resposta certa é o item A, aumenta sua capacitância. Passemos então para o item 8. Item 8. A resposta certa para a pergunta no item 13 é A. Aproximando as placas do capacitor uma da outra, aumenta a capacitância de um capacitor. Uma maneira de ter um capacitor variável consiste em usar uma placa móvel que pode ser posicionada com relação a outra placa fixa. Deslocando-a, a placa altera a capacitância. Próxima pergunta. Uma carga de 1 coulomb num certo capacitor produz uma tensão de 1 volt sobre os seus terminais. Pergunta: qual é a capacitância deste capacitor? Preste atenção, aluno. Uma carga de 1 coulomb num certo capacitor produz uma tensão de 1 volt sobre os seus terminais. Pergunta: qual é a capacitância deste capacitor? Item A, 1 microfarad. Item B, 1 farad. A resposta certa é o item B, 1 farad. Passemos então para o item 18. Item 18. A resposta certa para a pergunta no item 8 é B. O farad é grande demais para constituir uma unidade prática de medida, de modo que utilizamos o seu submúltiplo, que é o microfarad ou picofarad. O microfarad é o milionésimo de 1 farad. O picofarad é o milionésimo de 1 farad. São mais frequentemente usados. Para converter 1 farad em picofarad, desloca-se o ponto decimal 12 casas para a direita. Observe o exemplo abaixo. Próxima pergunta. Observe com atenção o diagrama ao lado e responda: qual é a tensão entre os terminais A e B? Preste atenção. Observe com atenção o diagrama ao lado e então responda: qual é a tensão entre os terminais A e B? Item A, 10 volts. Item B, 2 volts. A resposta certa é o item A, 10 volts. Passemos então para o item 5. Item 5. A resposta certa para a pergunta no item 18 é A. As baterias, elas são ligadas em série, de modo que suas tensões, elas somam-se.
poderia então ser substituída por uma única bateria de 10 volts com o terminal positivo ligado ao terminal A. Próxima pergunta. O circuito sintonizador no rádio lhe permite selecionar uma estação e rejeitar todas as outras. Pergunta. Os componentes usados no circuito sintonizado são... Preste atenção, hein? O circuito sintonizador no rádio lhe permite selecionar uma estação e rejeitar todas as outras. Pergunta. Os componentes usados no circuito sintonizador são... Passemos então para o item 30. Item 30. O circuito sintonizador é produzido ligando um indutor e um capacitor em série. Preste atenção, aluno. Indutor e um capacitor em série. Um destes dois componentes, o indutor ou capacitor, é variável, de modo que pode alterar a frequência da ressonância. Isto então permite escolher qualquer estação na faixa de transmissão. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, gente boa, até a próxima!